E aí, meu amigo, minha amiga, que está mais uma vez assistindo o nosso Papo de Sacristia. Eu sou Davi, estamos aqui mais uma vez com os nossos amigos Padre Samuel, É um prazer. Bruno Opa, e as nossas convidadas Viviane e Raíssa. Né? E aí? Raíssa é o da semana passada, ela é Raíssa. Raíssa. Tá bom. Tá Raíssa. conferindo, porque eu escutei alguma coisa raspada na garganta. O R, da onde eu venho, raspado, né? Desculpa. O que eu tava falando? Não falei do tema. Não falei do tema. O nosso tema de hoje é: será que o cuidado excessivo com o corpo expressa uma falta de confiança com Deus? E aí, vamos cuidar do corpo? Ou então, se não vamos cuidar do corpo. Segura na mão de Deus e vai. Vai. Para citar Hamlet, todo corpo que vive é um cadáver adiado, né? Nós alimentamos as feras para dela nos alimentar e nos alimentamos para sermos comida dos vermes. Então, bom, do ponto de vista religioso, é preciso tomar consciência de que a gente não pode levar a vida demais a sério, né? Ninguém sai vivo dela mesma, então vamos confiar no eterno para além dos cuidados com natura, boticário, por aí vai. Vocês pagam pra gente, tá falando nome, por favor. Então, diria, em si não é um problema, não é uma oposição, mas o culto ao corpo pode se tornar um deus, né? Um ídolo. Pode ser. Que tipo de Deus eu seria? Um indiano. Deus gostosão, uma coisa forte, né? Acho que eu seria um indiano, aquele barrigudinho do indiano, acho que eu seria um indiano. Depende. Lá poderia ser o Buda, né? Redondinho, né? essa questão da confiar, né? Pra mim, sempre gerou muito questionamento, sabe? Existe limite pra confiança? Não existe? Porque, vamos imaginar assim, vamos começar pesado, né? A pessoa que chega, vai ao médico e descobre que tem câncer. Essa pessoa, ela vai receber várias orientações, ela vai ter que ter uma vida restrita com relação à alimentação, própria exposição, né, a riscos, né? Enfim. E aí, ela vai ter que passar por um processo muito, às vezes, doloroso, difícil. Parece, em certo sentido, né, que existem duas opções. Ou a gente trabalha com o extremo do não, que é isso aqui? Isso é falta de fé, isso é falta de confiança. Reza mais o terço que você vai estar livre disso. Existe o outro oposto que fala também que a gente tem que resolver todos os nossos problemas por nós mesmos. E aí eu vejo muitas vezes, né, que parece que no cotidiano as pessoas escolhem uma opção ou outra. E aí você foi profundamente nietzschiano. Porque uma das causas da certidão de óbito de Deus para Nietzsche é isso, a invenção do... Não, ele não fala isso, né? Mas caricaturando, a invenção do antibiótico, essa ideia de que a gente não vai ao padre para pedir cura ou até Jesus para ser curado, mas vamos ao médico. Que é uma coisa, outra coisa é outra. Então, para Nietzsche, é justamente o fato de que hoje, ao descobrir um câncer, primeiro nós vamos ao oncologista e depois para ajudar o oncologista, porque, né? Mesmo que eu não creia, né? Eu não creio nas bruxas, não sei o que, elas ai. Alguém lá em cima pode ajudar o médico. Aí eu vou depois, né? Depois do médico, do tratamento, eu vou lá rezar, aquela coisa toda. É o fato de que Deus está morto, né? Ninguém mais acredita que você vai rezar e vai ser curado de alguma coisa, né? Essa é a crítica de Nietzsche. Acredito que, e dizendo, já citando, dentro desse caso que o Bruno falou, de doença mesmo, passei recentemente por isso na minha família. Acredito que a providência, nesse caso, vem no sentido de acreditar que sim, Deus está cuidando de todas as coisas, Ele está em cada processo, mas também fazer a minha parte, sabe? A gente não só falou, olha, Deus vai cuidar de tudo e pronto. A gente vai até o médico e busca na confiança de que Deus também está guiando aqueles profissionais e em todos os passos, sabe? De que vai ser feita a vontade dele, sabe? De que a providência dele vem no sentido de vai ter a cura, ou também no sentido de a vontade dele é que isso não aconteça, sabe? É que a pessoa passe por esse processo. Mas, na verdade, eu acho que tem situações que a gente chega a gente chega num nível da situação que o que resta para nós é confiar em Deus. E uma outra coisa que me faz uma pergunta assim, e que vocês falaram tá certo e muito bonito, inclusive, né? Mas e essa vontade de Deus que escolhe que uns morram e outros não. Esquisito, né? Qual que é o critério para saber que as crianças morrem de câncer e os assassinos morrem com 100 anos?
Difícil, hein? Vai ver que Deus não quer nenhum assassino perto dele. Pode ser. Aí deixa aí pra nós. Quando você se depara diante disso, né? Muitas pessoas chegam a questionar assim, então Deus não existe, ou Deus é muito distante, está muito ocupado para se preocupar com as crianças de câncer no Hospital do Baleia. Mas eu acredito que, para mim, é uma forma de prova de que existem coisas para além dessa vida, né? Coisas mais... não sei, é um pouco improvável que se de fato as coisas fossem somente físicas aqui, né? Morreu e acabou tudo, é um pouco improvável. Será que o mundo, né? Os astros seriam tão injustos assim a esse ponto? Agora, se você está aberto a uma possibilidade, né? De uma vida com V maiúsculo, uma vida no sentido de vida verdadeira para além da morte, então as coisas... Faz sentido um sofrimento passageiro em nome de a confiança em algo que é eterno, que você quer dizer, né? Sim. Mas aí como é que você vai falar isso pra quem tá sofrendo realmente, realmente muito? Com uma pessoa que tem câncer. Pra quem não tá sofrendo. Eu acho que a coisa mais difícil que existe é nós confiarmos em Deus mesmo. É um exercício muito difícil. Você, passando ou não por aquele momento, e acredito até que quando vem momentos assim, justamente para fortalecer a nossa fé, sabe? Você, quando tá tudo bem, tá tudo fácil, tá tudo acontecendo, sua vida tá acontecendo, não tem doença grave na família, você vive ali bem sublime, né? Plena, mas quando vem uma coisinha que pode ser a gota d'água, e aí é que vai ser o limite entre você ter fé ou você jogar tudo pro, né? Chutar o pau da barraca, digamos assim, não acreditar mais em Deus. Então, como cristãos, né? Como católicos, nossa obrigação, digamos assim, seria nós, em qualquer momento, seja no difícil, seja no momento tranquilo da sua vida, você confiar em Deus, você confiar tudo nele, agradecer, né? Tudo é graça. Você colocar aquela doença, né? No caso da doença, como graça também. Porque quando você está passando por aquilo, é um momento ótimo para você fortalecer sua fé, sabe? Depois daquilo ali, vem algo bom. Ou você, seja morrendo ou continuando aqui na Terra, existe um propósito. Então, por exemplo, na minha família, eu quero que o meu marido alcance a vida eterna. Eu desejo isso. Ele também para comigo. Eu quero que a minha filha alcance essa vida eterna. Então, tudo que vier é graça. Tudo que vier, seja difícil, seja momentos bons, sejam momentos bons, vai ser para nós alcançarmos essa graça, essa vida eterna. Mas essa coisa de colocar assim, né, a graça, colocar o sofrimento como graça, você acha que é compatível com as filosofias modernas? Eu ia destacar justamente esse ponto. Eu penso na seguinte perspectiva: o que você falou, mas não se esqueça que a gente vive na ditadura da felicidade, então isso não perpassa por sofrimento. O que você falou é muito belo e inclusive é muito paulino. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, independente de qualquer coisa que nos acontece, nós temos uma graça de Deus que ela faz tudo concorrer para o bem. Este bem é a realização, é o céu e por aí vai. Eu só destacaria duas coisas na linha do que o Davi acabou de problematizar. A primeira, do ponto de vista humano, concreto, na nossa realidade aqui, nem sempre um sofrimento leva a um aprendizado e nem sempre termina bem. Esse é o primeiro ponto, quer dizer... às vezes a vida ela tem uma dimensão trágica e que ela precisa ser assumida. E a outra coisa nem sempre a coisa tem sentido, não. Um sofrimento, um câncer, uma morte, um roubo é atroz, é banal, em si mesmo ruim. Agora, é a gente que pode colocar um sentido nisso, né? Não acho que o sentido vem, porque às vezes fica uma impressão assim, não que você tenha dito isso, mas, eu tô sofrendo, e lá na frente vai acontecer uma coisa boa. Não, lá na frente você pode se fulminar. E a outra coisa tem coisas que a gente que tem que preencher de sentido.
Porque elas em si mesmo, elas são muito ruins. Eu termino citando aquela, né, já clássica compreensão do Viktor Frankl, que é aquele psicólogo da logoterapia que narra a experiência dele de autoconhecimento, de busca de sentido no campo de concentração em Auschwitz, e ele coloca, né, que o ser humano é capaz de suportar tudo, menos a falta de sentido. Então, há momentos em que a gente que tem que colocar um sentido num sofrimento, porque ele, por si só, é uma queda no abismo, é morte mesmo, já foi, o tratamento é apenas uma questão paliativa. Então, como é que você vai dizer que aquilo ali está sendo feito para ensinar? Ensinar o quê? Meu filho está morrendo de câncer. O que ele vai aprender com 3 anos de idade, com um câncer na cabeça que é do tamanho de uma laranja? Não tem o que ensinar. Agora eu vou colocar um sentido em nome daquilo, né? Com a graça de Deus. Né? Pode falar. No fim, tudo depende de onde a gente põe nosso sofrimento, né? Na história, trazendo o cristianismo mesmo, na história da igreja, a gente vê que a maioria dos santos, aliás, todos os santos, né, tiveram alguma forma de sofrimento. Muitos que foi por doença, martirização, mas que foi isso que levou eles à santidade mesmo, que foi onde eles colocaram o sofrimento deles que importaram no fim das contas. Eu ia puxar pro outro lado, né? Sair dessa parte de sofrimento, doença e tudo mais. Abrangindo, né? E dando também uma espécie de testemunho. Eu sofri, né? Com essa questão da confiança. Eu sofro, né, ainda, sim, como exercício mental de até onde confiar, mas na prática mesmo. Quem acompanha a gente no... Qual que é o Instagram mesmo do Papo de Sacristia? Ainda não tem, nós temos que criar. Mas tem o canal no YouTube. Quem nos acompanha no YouTube, São sempre assistindo. pessoas que vão compartilhar, vão comentar, Isso. e vão curtir. E nós vamos criar o Instagram e o TikTok para você fazer dancinha. Mas sabe que eu direto tô falando de trabalho, né? Mas algo que pra mim eu venho percebendo, não me considero estar livre dessa doença, né? Mas da falta de confiança em Deus com relação às coisas do trabalho, né? E você acha que isso tem a ver em você por conta de quê? Porque o que você acha que mais dificulta para você ter confiança? A gente vai trazer coisas muito reais mesmo do que eu vivo, né? E, enfim. Não, no sem meu entrar, caso... é lógico, no detalhe, mas diga assim... Não, mas então, eu vou entrar no detalhe, né? Que o fato de ter me casado recentemente, né? Algo que já me questionei, assim. De pensar que eu tenho uma casa pra sustentar... Uma mulher pra sustentar. Não nesse sentido, mas assim, eu preciso garantir, sabe? Nada enfim, falte. a gente já falou sobre isso. E é uma mulher cara. Ai, destruidor da família. Bom, diria até o fato de você agora ter uma pessoa para quem dar a vida. Né? E isso é muito Mas pesado, te sabe? jogar pra te trucar, não você e também, não só você, mas todos nós. Por que não, para usar uma expressão do Raie, no nosso último encontro, por que não dar a falta também? Porque eu acho que Deus sempre também esteve aberto a nos dar faltas, limites, ausências. Então talvez a expressão da confiança seja justamente saber que talvez seu maior tesouro enquanto esposo, enquanto futuro pai, é dar não o que transborda, mas o que te falta. Não, sim, mas A sua incerteza, a sua dúvida, é justamente isso. E não estar estacionado neste lugar seja o maior contributo que você vai dar como pai e como esposo. Então, Porque você não é Deus, né? Não, isso numa relação eu para com minha esposa, né? Isso. E para os meus futuros filhos. Mas eu falo eu com Deus mesmo. De não confiar assim, olha, eu preciso fazer de tudo de forma... E aí, Deus tem me colocado problemas, digamos assim, na minha Ele carreira. gosta, né? Ele trata mal os amigos. Ele conhece a história de Santa Teresa. Deixa eu contar a história. Guarda aí na cabeça. Santa Teresa era muito jocosa, né? Que dizem um dia ela foi fazer uma viagem, ela subiu no burrinho e o burrinho escorregou. Aí ela conversava com Jesus falou com ela assim: Teresa, é assim que eu trato os meus amigos. E ela falou assim: não é à toa que tens tão poucos. Pode falar. Mas eu conversava com Jesus assim, já tinha um negócio aberto. Tinha. Isso, Dávila, né? Teresa W. isso é normal, assim? Ué, Encontrou tem o um menino. trato assim com Jesus direto? Ele diz que é uma espécie de psicose. Eu também tô achando que isso tá... Encontrou com um menino lá, perambulando pelos corredores do convento. Mas enfim. Assim, de não confiar, sabe? Assim, a gente falou da doença e... Enfim, é de fato um sofrimento, como você falou da sua família, né? Até maior do que o meu. Mas no sentido que de nós temos várias coisas na nossa vida que nós somos incapazes de entregar.
de confiar. Igual a Viviane falou assim, confia tudo em Deus. Mas, cara, não é fácil. Não. Não Quando- fácil. Fácil, né? Claro que não é. Claro. A primeira Não é pra vez ser que fácil. ele falou pra gente confiar, ele saiu um pouquinho, a mulher deu uma dentada na maçã. Eu acho que o anjo deve ter dito para ela assim: come, Eva, emagrece. Emagrece tanto que ela teve que sair pra trabalhar pra emagrecer de verdade. E aí, numa conversa com um padre, ele até me fez a seguinte orientação, né? Você já considerou a possibilidade, por exemplo, de perder o emprego? De estar, tipo assim... E para mim, não. E eu falo assim, do Isso te casamento, sofrer mais isso ou me quê? fez, isso fez esse sofrimento, né? Que eu falo de falta de confiança em Deus. Não é de que eu casei. É de quando eu comecei a tomar os passos de forma mais concreta pro casamento. Então, assim, tem pelo menos 3 anos. Consciência nos torna covardes, né? Leandro Carnal fala isso, né? Você tomou consciência do que é o que te cerca. E aí a gente fica mais covarde. Ué. As crianças elas dão conta de fazer o que eles dão na telha, por quê? Porque elas sabem que se bater a cabeça na parede tem a mãe para poder levar, porque elas sabem que tem alguém que vai resolver o que tem que ser para resolvido, que tem um cartão de crédito que ela não sabe qual é o limite e ela não tem que se haver com isso. Mas à medida em que você sabe que você tem que se bancar, é você por você mesmo, que seus pais não são eternos, que tem boleto, você fica mais covarde. Ué. Mas não seria assim mais cauteloso, mais prudente que Covardia. covardia? Nessa Lógico que eu tô caricaturando e generalizando, né? Ecoando aqui o que o filósofo pensador diz. Mas é isso, é a consciência de todas as possibilidades. Por isso que eu te perguntei se essa confrontação com o acaso, com o fato de que o universo nos é indiferente, a gente não consegue calcular tudo, se isso te gerou tranquilidade ou se isso aumentou ainda mais a agonia, a angústia. E aí, eu até quando eu estudo, né? Assim, estudo que eu falo assim, trabalho intelectualmente sobre essa questão, vou me questionando e descobrindo novas coisas. Eu até penso, o Davi falou assim: tem uma hora que você não aguenta mais. Você cai em si de que não vou conseguir, não é pelas minhas forças. E aí você confia, e aí eu fico um pouco nisso, né? Assim, tem que vir de fato os sintomas antes para você falar assim, olha, realmente, eu comecei a perceber, né, problemas na minha vida. Nós falamos lá nos programas anteriores sobre buscas desequilibradas e o sucesso profissional foi uma busca desequilibrada na minha vida. Eu não sei dizer se ainda é ou se já passou, eu não sei. Mas foi, né, por uma dificuldade. E na nossa vida nós somos muito cheios dessa... E posso fazer uma adendo antes que ele faça interferência? Você já sente que teve algum tipo de dificuldade e sofreu porque bebia demais? Já na sua vida, pessoal? Acho que não. Você já sente que passou por alguma coisa relativa à posse, tem que possuir, tem que ter carro e tem que ter a melhor casa? Um pouco, não exatamente. Então a questão, você deve ter o mesmo sintoma que eu, a questão é a razão, né? A sua grande entrega, a sua oferta de pobreza, de entrega, ela tá aqui, ó. Não é nem sobre o prazer e sobre o ter, mas é sobre isso aqui, ó, que tá na sua cabeça. Mas, assim, porque vocês estão falando de sofrimento, mas vocês não acham, assim, um pouquinho de falta de sensibilidade colocar... até essa falta de sensibilidade conosco mesmo. Vocês não acham um pouco de falta de sensibilidade colocar uma questão assim, colocar uma didática no sofrimento? Como assim? Sempre colocar assim, não, eu tô sofrendo por conta de alguma coisa, para aprender isso. Filosofar Eu sobre também acho. sofrimento? Eu leio Nietzsche. Eu acho. E é exatamente isso. O grande, para Nietzsche, a fonte do nosso ressentimento, e por isso que a gente é tão infeliz, é porque a gente tá o tempo todo castigando a esposa, o Estado e Deus, pelo fato de que a gente não assume que esse mundo é uma merda. E que tudo pode virar de cabeça para baixo, e de que tudo que nós idealizamos pode não fazer sentido. No momento que Nietzsche quando nós tivemos o amor fati, o amor pelo destino, a vida trágica, no que ela é, esse avesso, essa incerteza, esse paradoxo, a gente para de sofrer. Que aí, quer dizer, se já tá ferrado, o que Marta Suplicy diz? Relaxa e goza. Isso. Onde eu venho, Afirma a vida, então. onde eu venho, a gente fala assim, se tu tá no inferno, abraça o capeta. Literalmente Não tem o que fazer, né? nessa perspectiva. Agora, para nós cristãos, aí abstraindo de Nietzsche, isso é um problema, por quê? Porque nós temos um senso de propósito. E assim, queria Nossa vida não é um salto no abismo. deixar aqui para vocês, mas já começando com o padre, como que a gente consegue conciliar a existência de Deus com
esse vale de sombra, de morte e lágrimas, onde há choro e ranger de dentes. Como que a gente concilia a existência de Deus num mundo tão sofrido como o nosso? Eu diria, antes de tudo, que é um paradoxo, porque tem 3 categorias em Deus que são paradoxais. A sua onipotência, o fato de que ele é bom e de que ele se dá a conhecer. Porque se ele é onipotente e é bom, por que ele não intervém? Que pai, podendo saber que um filho está morrendo de câncer, não interviria com alguma graça? Então, ou ele é onipotente ou ele é bom. Mas se ele é onipotente e ele é bom e não faz nada, eu desconheço. Porque como é que ele pode ser conhecido razoavelmente se ele não intervém como lhe compete? Aí você vai dizer, que é isso, Pato? Você está dizendo heresia, isso não é um paradoxo? Vou dizer assim, olha, se você tiver uma resposta para isso, você superou Santo Agostinho, que ele não teve, quando você perguntou. Então, se alguém tiver a mente maior do que Santo Agostinho e esclarecer o problema do mal, estou aberto. Próxima doutora e doutor da igreja. Você. Gostaria que vocês também colocassem seus 2 centavos. Essa é ótima. Não, eu ia falar que nessa questão é complicado mesmo. Mas me lembra muito de uma frase de Teresa de Calcutá, que diz que quando perguntaram pra ela, né, por que Deus ainda não mandou a graça da cura do câncer, e aí respondem pra ela, e aí Deus responde pra ela, mas eu já mandei, só que abortaram, sabe? Eu acho que a maldade muitas vezes não está em Deus, eu acho que às vezes ele manda a graça, mas por meio de nossas decisões, nós meio que excluímos isso, sabe? Eu acredito também, gente, claro que quando você fala em doença, né, quando você fala em sofrimento do mundo, muitas coisas estão aí dentro, a gente tá mexendo com um sentimento muito complexo, né, das pessoas. Mas eu acredito que o sofrimento, ele faz parte para nós alcançarmos a felicidade, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas um estado de graça, uma felicidade, uma alegria. Por exemplo, você acha que é interessante, é legal, é gostoso para uma mãe acordar de madrugada, ficar noites sem dormir para cuidar do seu filho recém-nascido? Não é. Não é gostoso. É gostoso ela passar... O marido, por exemplo, ser... bombardeado no emprego e ser exigido e ser pressionado para poder dar conta, né, de suprir ali a sua família, não é. Mas o sofrimento faz parte da vida de cada pessoa para aquela doação ao outro, né? Para doação à sua família, para você fazer o outro feliz também. No casamento, né? Até a gente brinca muito e escuta as pessoas brincarem que é um martírio, um sofrimento, talvez em alguns momentos do casamento. Mas é você se mortificar, né? Morrer a cada dia para ver o outro feliz e vice-versa. Então, para você, na sua perspectiva, assim, não há possibilidade de nós sabermos o que é o amor, o que é a entrega sem sofrimento. Sem sofrimento, não. Mas aí, mas é aquela pergunta que a gente sempre se faz, né? Pelo amor de Deus. A gente pergunta que a gente já sempre se faz. Como levar essa teoria para uma mãe que realmente está com um filho morrendo de câncer? Como ela vai aceitar que ela reza? Como que a gente leva isso? Novena, e aí Deus... Deus não curou? Será que é falta de confiança, de santidade, ela simplesmente querer o filho dela vivo, são e salvo ali, ela não querer aquele sofrimento? E por que escolheu? Eu acredito... Você tá levando dela? Exato. Como? Eu vou tentar ser simplória na minha resposta. Mas eu acredito que... através da oração, não estou falando como eu vou levar essa mensagem, mas como essa mãe pode passar a enxergar aquilo como um sofrimento para uma causa maior. Através da oração. Eu não vejo outros passos para nós entendermos as ações de Deus na nossa vida, para nós tentarmos nos aproximar o máximo possível do entendimento do que é Deus, do que Jesus fez por nós, enfim, do que através de oração. E você traz algo da palavra que é muito bonito quando você fala isso, porque é o que Jesus experimenta quando ele chega à máxima solidariedade a nós, que é a paixão, né? Ele faz essa experiência, pede ao Pai, afaste de mim este cálice, todavia, seja feita a sua vontade.
Então, ali naquele momento, onde até ele mesmo diz, meu Deus, por que me abandonaste, né? Lógico que é um salmo, tem um desdobramento teológico, mas a dúvida, É uma oração? ele reza. Ah, Ué, ele ora, porque vou fazer o quê? O pai, Sim. né, é os desígnios do pai, que são para além. Não é que o pai tem um gosto sangrento, mas entendendo que a morte do Cristo é uma morte redentora. Então, Sim. lhe resta rezar, né? E também, nesse sentido, me perdi aqui. Você tá doido. Não sei. Ele traz a amnésia, assim, junta. Chernobyl, ele tá Isso. irradiando. Irradiando. Esquecimento. Fica. Mas nesse sentido, colocando nessa situação, né? Como que eu vou levar isso pra outra pessoa? Eu acho que é no sentido de ser humano mesmo, sabe? Estando do lado dessa pessoa e confiar também exatamente nessa parte, na graça de Deus, dar a essa pessoa, às vezes não a graça da cura do filho, mas do discernimento, de entender isso, sabe? Do Isso. entendimento mesmo. E o que De saber o porquê isso tá acontecendo. Ele queria falar. Eu ia significar isso que a Viviane falou qual que é a resposta, né? Ela falou oração. Isso acho que é muito mal entendido, né? Assim, fica parecendo, né? Tem muito tempo que eu não falo dos protestantes, né? É isso mesmo. Vai engajar. Fica parecendo aquilo que os protestantes falam, que você tem que pedir que Deus vai dar aqui nessa terra mesmo tudo que você precisa, né? E quando eu escuto a oração, para mim faz total sentido. E para aquele que se decepcionou com o protestante que não conseguiu a graça, pode não fazer sentido. Por quê? A oração no sentido mais simples mesmo de conversar com Deus. Que seja para falar assim, pô Deus, sério? É isso que você tá fazendo comigo? Que seja uma conversa no sentido de indignação, né? Mas uma procura da verdade, uma procura desse relacionamento com Deus, mesmo no meio do sofrimento, mesmo que você não concorde, mesmo que você queira outra coisa, né? Eu diria assim que concordo que é algo que de fato é a saída, né? Porque também é a nossa âncora para não entrar em desespero e poder até causar males piores. Mas a oração no sentido enquanto aproximar-se de Deus, para deixar, e aí a providência entra, deixar que as coisas aconteçam conforme a vontade dele. Porque é inevitável, né? Nós não temos o poder sobre as nossas coisas. Eu posso estudar muito e por isso passar numa prova. Mas eu não sei nem se eu vou fazer essa prova. Tem algumas coisas na realidade real de que nós não temos controle. E em certo sentido... Agora, fazer o parto disso é que é o desafio, né? Sim, sim. Na mente, sobretudo, aqui, pra citar a Teresa Dávila, a mente é a louca da casa, né? Aqui dentro, onde é que tá essa louca, é muito difícil. É muito difícil, por exemplo, a gente falar e não passar por aquilo, né? Porque você ter ali aquela situação na família difícil, ou qualquer outro problema, é até assim, ruim falar isso, mas seria uma oportunidade de você trabalhar isso na sua cabeça, uma oportunidade de chegar mais próximo a Deus do que uma pessoa que não esteja passando por aquilo, por exemplo. E uma coisa, enquanto vocês estão falando, que eu acho que vale a provocação, é o seguinte: todo sofrimento é vontade de Deus, então? Todo sofrimento? É a pergunta que eu ia fazer. Acredito que seria? A gente Eu ia fazer essa pergunta neste momento. Eu Ser igual? tenho. Vermelho. Meu coração é vermelhão. Tem uma parte aí do livre-arbítrio que eu não sei falar muito sobre, mas... Nenhum de nós sabe, nem Santo Agostinho sabia. Ele escreveu o que tinha que escrever. Mas acredito que muita coisa é escolha nossa também, sabe? Então tem coisas que não são feitas segundo a vontade de Deus. É problemático, né? As duas coisas são, né? Onde é que começa uma coisa? Não, eu acredito que tudo seja a vontade de Deus. Então, uma todo folha que cai da árvore. Tudo mal é vontade dele, então, né? Sim. Esse negócio da árvore Deus não é cristão, perpétuo, né? não, né? Não é não. Não é não. Mas a gente pega, a igreja batiza, ela faz o que quiser. Ela que manda. Bota muro, bota portão, bota pedágio. Exatamente. Então, Acordar, a gente coloca da fogueira. Com certeza. se você colocar que o seu objetivo principal de vida é chegar lá em cima e ficar perto de Deus, se você tiver isso como meta, tudo que é ruim é bom. Mas em relação a nós, eu digo assim, um Deus misericordioso, um Deus bondoso, como é que ele dá conta de ter como vontade um mal? Como?
Porque pensa assim, eu tô querendo dizer assim, aqui é bem problematizante, né? E é uma questão que é insolúvel, deixa claro. Mas imagine você, seu filho, todo pai ou a mãe quer ensinar pro filho, né? Mas ele não precisa aprender colocando o dedo no fogo. Deus não. Eu vou ensinar uma coisa pra esse filho agora, ele vai ter uma morte atroz de câncer, porque quando ele chegar aqui no céu, ele terá redenção celeste. Ele precisa disso? Não, É a tem que pergunta do por isso Leandro tudo. Gomes, né? Se eu me encontrasse com Deus, eu perguntaria: por que ele é feito? Não come, não dorme e vive sempre satisfeito? Por que não fez agir do mesmo jeito? Quem foi salgar a dor e terminou temperando o pranto? É a poesia de Leandro Gomes. Mas quando a gente pensa que Deus também passou por isso tudo, a gente consegue entender. Assim, não entender, mas. Mas consegue ter Fica uma mais ideia. empático, né? A ideia de um Deus que sofre, Sim, ela é que mais também se empática, preocupa. porque ele não ficou só lá de cima brincando com o joguinho. Ele veio sentir na própria carne a consequência do mal, do pecado e da dor, né? Isso. É um dos motivos pelos quais eu sou cristão. Por exemplo, por isso. Porque eu acho, para citar, não sei se esqueci agora o autor da frase, mas ele diz esse, que o budismo é mais belo do que o cristianismo porque ele é menos pretensioso. Eu também acho, sempre me vi muito ligado ao budismo, mas a ideia da encarnação do verbo em um Deus que sangra é o que sempre me manteve dentro do cristianismo. Vai Ele pro Tibete. sangra. Vai pro Tibete, vai pro Himalaia. Iria, mas um Deus que sangra? Como assim? Ele não precisava disso. Eu que sempre me manteve dentro da fé católica, mesmo com esse meu jeito cético, essa coisa nietzschiana. Um Deus que sangra? Nietzsche dizia que só acreditaria num Deus que soubesse dançar. Eu acredito num Deus que sangra. Ele vai pro útero das matriarcas, ele chora com Sara, com Raquel, com Rebeca, e ele sangra. A minha razão da minha fé é essa. Puxar, já que você citou Jesus Cristo. Você vai quebrar essa caneta e ela é cara. É patrocinador, não é pra quebrar, não. É América 107.1 FM. Não dá pra trazer patrocínio. Você quebra as coisas do patrocinador. Nem usar a palavra é pra falar, não, porque não pode aqui, 18 menos. Já que o senhor citou JC, né? Eu ia dizer, respondendo ao Davi quando falava sobre o que eu respondo, né, pra senhora que tá perdendo o filho, eu iria sugerir a leitura dos Santos. Acho que eu já sugeri isso outras vezes, mas quando você vê, assim como a Raíssa comentou, né, aquilo que eles passaram, e aí você vê até um certo processo, né? Existe um sofrimento que chega e eu nego, existe o sofrimento que chega e eu aceito, e chega aquele sofrimento que chega e eu transformo completamente, né? A ponto de você ver alguns malucos aí, né? Porque o santo normal não é, do ponto de vista moderno, né? É alguém desequilibrado, mas que chega a desejar ou... Vamos chamar o Santos de desequilibrado. Ele tá sendo irônico, Davi. de desejar o sofrimento no seguinte sentido, né? De que eu quero, a cada sofrimento que eu tenho na vida, me unir à cruz de Cristo, porque passando pelo sofrimento eu também chegarei à glória. Você tem menos dificuldade de lidar com isso. Mas o que eu digo que eu acho que é problemático nesse caso com relação a santos? Porque o fato da pessoa ser santa não a exime, por exemplo, de ser louca. Há místicos loucos e loucos místicos. E nós tivemos místicos que eram desequilibrados. E isso aí é um fato. E que não invalida a santidade dele. Enfim. Mas o que eu tô querendo dizer? O problema... pode falar. Não, eu ia falar assim, o senhor está falando de São Luís? São Luís Maria Guion de Montfort? Não. Não, eu nunca... Mas com o Luís você fala qual? Não entendi. Né? Cri. Luiz Martin? Parentes, depois de consultar a universitária. Eu não sei dizer, eu não tenho um conhecimento profundo da história dos pais de Santa Teresinha, mas eu digo que eu acho que houve um momento que ele foi profundamente perigoso dentro do cristianismo, quando se entendeu que é esta ascese que é a garantia da santidade. Então a ideia de que só com grande sofrimento, só com grande penúria, aí é o que eu falo, a gente não pode rezar para um Deus que bebe sangue. O sofrimento, na perspectiva cristã, ele é uma consequência do amor e não a fonte dele.
Tem muita gente que acha que só vai amar e só vai merecer o amor de Deus se estiver sofrendo. Aí que eu acho que é problemático. E eu cito santos na história da igreja que tiveram correções de rota nessa perspectiva. Por exemplo, Filipe Neri. Era doido para ir para as Índias para virar mártir. Até que Deus aparece e diz para ele: sua Índia é Roma. Eu não te quero como mártir. A mesma coisa São Francisco, andar descalço, vai até o sultão. Tem uma história que... Só Jerusalém é aqui, é Assis. Uma vez tem uma história que São Domingos de Gusmão, né, que lutou contra os cátaros lá no sul da França. Ele dizia que ele tinha, na verdade, um martírio perfeito. Ele queria ser emboscado numa estrada e ele queria ter os seus membros cortados pelos ladrões e que ele iria morrer cantando até que arrancassem a sua língua e ele continuaria pensando até que arrancassem a sua cabeça. Mas morreu de velho. Mas e se isso for um sinal do amor, tudo bem. Agora, se tem a ilusão de que essa é a fonte do amor, qual é a minha preocupação? Repare para você ver, boa parte das pessoas que têm uma fixação com a ascese e com o sofrimento. Pode procurar saber, tem algum tipo de abandono parental por detrás, tem algum tipo de sentimento de culpa, de remorso, um escrúpulo terrível. Esse é que é o problema. A pessoa que como é o caso de São Domingo. Que tá sofrendo. Exatamente. Ou não só que tá sofrendo, mas do ponto de vista de alguém que acha que ela introjetou por conta de algum tipo de sentimento de abandono na infância, de que só se ela sofrer muito, se ela fizer tudo muito certinho, é que ela vai ser amada por Deus. Então o problema para mim não é com relação à ascese. Que haja ascese, que haja a cruz, o Filho do Homem deve sofrer muito. Mas ele deve sofrer muito porque ele ama o Pai. O foco é a vontade do Pai. A cruz, a paixão, o escárnio é consequência. Porque senão, a desgraça antecede a graça. Eu chego à conclusão de que se Cristo não tivesse ido para a cruz, ele não poderia ter nos redimido. Isso é uma heresia terrível. A cruz estava disposta nos desígnios de Deus. Mas vai dizer Santo Tomás de Aquino, com uma gota de sangue derramada, ele redimiria o mundo. Acontece que, em nome deste amor, ele não recua da cruz. Mas a cruz, do ponto de vista de um sofrimento cruento, de um Deus que bebe sangue, isso é Tomás de Aquino, ela não era necessária. Porque o foco é o amor de Deus. Ou então a gente teria que assumir que se Cristo não tivesse ido para a cruz, não tivesse sofrido, ele não teria redimido o gênero humano. Não, ele teria que ter morrido. Agora, ter sido morto. Mas se isso foi na cruz, de velho ou não, isso indifere. E se Cristo tivesse escapado da cruz? Aí ele não teria redimido do ponto de vista de recuado no amor, e se ele não tivesse morrido, aquilo que não foi assumido não poderia ser redimido. Eu tô levando em conta, né, já que ele se fez homem, então ele ainda tinha o livre-arbítrio. Sim, mas é claro. O que ele não poderia é recuar no amor. Isso. O amor o levou à cruz. Agora, a cruz não era o foco do Cristo. O foco do Cristo era a vontade do Pai, o desígnio do Pai, a salvação que o Pai pediu que ele realizasse. Mas ele poderia ter morrido de outra forma, é lógico. Eu tô perguntando isso, fugindo do ponto de vista de negar, acredito que não, porque a vontade humana dele é totalmente ligada à vontade divina dele. Apesar de ter duas vontades, as duas vontades caminhavam juntas, né? Então, é um absurdo pensar... O que hoje seria esquizofrênico, mas na época do concílio de Nicéia e Constantinopla, eles não sabiam disso. Enfim. É a questão da interferência divina no livre-arbítrio. Que a gente nunca vai conseguir saber. Santo Tomás de Aquino, ele tenta trabalhar isso com a ideia de vontade antecedente e consequente. Vontade consequente eu tenho o livre-arbítrio de, fiz besteira. Adoramos o patrocinador, de molhar a mesa. Agora, eu não vou pensar que desde toda a eternidade Deus chamou um anjo e disse na hora tal, no momento tal, vai acontecer tal coisa. Porque isso seria a própria supressão da minha liberdade. Mas isso é um paradoxo da razão. Onde, por exemplo, Calvino derrapou. Porque a ideia de Calvino é o seguinte: Deus sabe de tudo, ele é onipotente. Ele escolheu os que estão salvos, a predestinação, que é a doutrina do apóstolo Paulo. Então, logo, não adianta eu fazer nada, porque eu tô condenado, eu tô salvo. Então, se eu tô bem e tô com saúde, tô na graça, então eu tô salvo. Se eu tô na desgraça, sou pobre, eu tô condenado. É aí que ele se perdeu, porque isso é um paradoxo. Aí Tomás de Aquino diz: existe uma vontade consequente, que é essa aqui, daquilo que acontece. A vontade antecedente é o desígnio anterior de Deus que vai acolhendo o livre-arbítrio, a história e por aí vai. Mas ele chega um momento em que ele fala, assim, para caricaturar e resumir: a partir daqui eu não falo mais nada não, porque eu não sei como é que isso funciona. Ele chega nesse momento na Suma Teológica a dizer, olha, é uma divisão didática, mas onde começa o livre-arbítrio e a vontade de Deus, ninguém sabe, só Deus deve saber. Eu ia comentar quando o Davi falou
São Domingos, o fato dele não ter morrido dessa forma pode ser Porque Deus não dá asa à cobra. Não, eu ia dizer assim, que pode ser uma forma de perceber que ele se entregou à providência divina. No sentido de acolher o que Deus queria. Porque é eloquente. Se ele pegasse e, olha, tô vendo ali que tem uma emboscada, vou andar ali com um crucifixo no peito pra poder morrer, isso seria suicídio. Seria. Porque isso não seria martírio. Exato, perfeito. Porque o amor não retrocede. Tem um momento em que Jesus está entrando na cidade santa para se entregar. E aí os samaritanos e depois os gregos, os samaritanos antes de tudo, não querem acolher Jesus. E aí tem, nos sinóticos fala Jesus mandando fogo descer do céu, aquela coisa toda. Ele fala, não. Quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Então, quando eu for levantado, olhando um Deus que morre, que sangra, um Deus que se deixou rasgar, que foi até as últimas consequências, sem retroceder, eu atraio. Então, imagine nessa perspectiva, né? O que pode ser mais eloquente do que um Deus que fez do que nós somos e da nossa salvação, unindo o santo, o santinho, a prostituta e o bandido, a razão da sua existência até o último segundo. É isso. O que pode ser mais eloquente do que isso? Aí sim. Pode falar. Eu ia citar o K2 aqui, que não patrocina a gente ainda. Ainda. Não, mentira, patrocinar não, que ainda não veio nesse programa aqui. E quando ele fala disso, né? Será que precisava ter morrido numa cruz? E baseado em Santo Tomás, ele fala assim: não, quando ele tava jogando bola, quando ele era criança, chutou lá o meio-fio e arrancou um tampão do dedo, aquilo ali já era suficiente pra salvação da humanidade. Perfeito. Porque Deus tudo pode, né? Mas ele escolheu sofrer. Agora é um mistério, um paradoxo. E para citar de novo Santo Agostinho, a resposta que ele consegue dar, que eu acho que não é satisfatória, com todo respeito, tomar cuidado para não cair um raio na minha cabeça, porque eu falei o maior teólogo da igreja, que é Santo Agostinho, não deu uma resposta satisfatória, tomar cuidado, né? Porque se queimou Sodoma e Gomorra, o que não vai fazer comigo aqui agora, né? Brincando. Ou com fundo de verdade. Te amo, Jesus. E Santo Agostinho também, menos, mas amo também. Ele diz que tem um mal físico, um mal moral e um mal ontológico. O mal físico chutei o dedo aqui. É um tsunami que acabou de acontecer agora, um terremoto, uma seca que mata um tanto de gente. O mal moral é aquele que é o desvio da lei. Eu roubei e não deveria roubar. Esses existem. Agora, o mal ontológico, enquanto estrutura do mal, Agostinho diz que ele não existe. O que existe, na verdade, é a ausência do bem. Assim como não existe o frio, existe a ausência do calor, a escuridão, a ausência da luz. Agora, mas não é satisfatório. Eu acho que não. Nos encaminharmos aqui para o fim, eu vou querer que vocês respondam uma última pergunta, né? Como que a gente faz para reconciliar Deus com esse mundo tão ausente de bem? Né? Já que não existe mal, então, como é que a gente faz? Eu diria que, antes de tudo... Enquanto cristãos, que eu digo, né? Eu diria, antes de tudo, com o caminho que ele próprio nos deixou, ensinando que o bem não é uma coisa que se impõe, mas que atrai. Quando Deus dá a liberdade a Adão e Eva de fazerem o que eles quiserem no jardim, ele está deixando claro que o bem e o amor têm uma exigência fundamental, a liberdade. Então, a liberdade. Para dizer, para ir, para escutar, para ter as próprias consequências e para entender que quando alguém escolhe um caminho errado, eu que tenho que dar o primeiro passo em direção a ele. Aí está toda a história da salvação. Ele fica pé da vida com Adão e com Eva. Mas ele diz, olha, já que deu errado, eu desço e resolvo. Eu acho que é bem ficar repetindo o que a própria pergunta, como a própria pergunta foi feita. Combater o mal com o bem. Se você vive a sua vida ali no cotidiano, faz tudo que a sua família precisa, né? Os seus filhos também para com os pais, enfim, tudo ali. Se você está responsável e está fazendo o que é de acordo com a sua responsabilidade, você está fazendo bem, sabe? Claro que dentro da do cristianismo, né? Do catolicismo. Praticando o bem, combatendo o mal com o bem. Eu acredito que antes de qualquer coisa, tendo intimidade mesmo com Deus, sabe? Pra antes de querer ser bom, eu entender que Ele é bom e que Ele me dá a graça de ser bom também. E a partir daí a gente realmente vive isso. São Francisco tem uma frase, né, que fala, vamos evangelizar, e aí, se necessário, a gente usa palavras. Eu acho que antes de qualquer coisa, a gente tem que demonstrar com a nossa vida. Então, se conhecendo a Deus, estando próximo deles,
E aí, nós nos tornamos bons pela graça dele. E aí, sim, atraímos, como o padre falou. Atraímos o próximo também a ser bom. Olhemos a mãe da pirâmide. Combinamos a ela. Que sendo uma mãe de dores nunca foi das amarguras, né? Ela poderia ter reivindicado. O que fizeram com meu filho, né? É isso. A exemplo dela que possamos, na dificuldade, meditar todas as nossas coisas dentro do coração. E aí, quando você chegar no céu, xinga Jesus, aponta na cara dele, pede explicações, mas aí é outro momento. Fala aí. Eu tenho Tanto também pra ele uma falar, opinião. mas como eu não sei dizer. Eu tenho uma forma, acho que muito mais fácil do que a de vocês. Assistir o Papo de Sacristia, compartilhar, comentar e levar essa discussão cada vez mais à frente, porque são discussões tão gostosas de ter, né? Nunca tem resposta, mas pelo menos tem muita questão aqui que a gente discute, que é bem interessante. Eu tenho certeza que o pessoal de casa está gostando muito. Muito bom. Amém? Amém. Amém.